Quero falar com você agora, fazer uma comparação, né, de leilão de imóveis com fundos imobiliários. Eu falo isso por experiência própria, né? Eu cheguei a adquirir um fundo imobiliário, fiquei com ele aproximadamente 3 anos e eu não gostei, porque ele não fez o meu patrimônio. Tinha lá, é claro, os dividendos que eu recebia do fundo imobiliário e tal, mas ele não fez ali meu patrimônio, tipo, aumentar 40, 50%, entendeu? Então, eu cheguei à conclusão de que ter fundos imobiliários na minha carteira e eu fazer a gestão através da aquisição de imóveis de leilão, fundo imobiliário, pelo menos para mim, não faz sentido, né? E aí eu vou falando algumas coisas e o porquê que eu acho que não faz sentido. Leilão de imóveis, vantagens, preços mais baixos que o mercado, isso de fato, né? Mas não são todos. Tem alguns imóveis que o valor, às vezes, por mais que esteja descontado, ele não está um desconto significativo ao preço de fazer a aquisição de um leilão. Porque quando você vai fazer uma análise da aquisição de um imóvel de leilão, você não pode só ver o preço ali que você tá visualizando na tela. Tem outros valores intrínsecos ali que você deve considerar. Depois eu faço um vídeo a respeito só desses outros valores intrínsecos que você deve considerar para pensar em adquirir um imóvel de leilão, tá? Mas vamos lá, preços mais baixos que o mercado, isso talvez, depende do leilão, do imóvel. Possibilidade de revenda com lucro, isso de fato, se você comprou mais baixo. Imóveis disponíveis em diversas localidades, de fato. Desvantagens, riscos relacionados a disputas judiciais, depende, né? Então, por exemplo, eu acho mais interessante qualquer imóvel que você vai adquirir de alienação fiduciária, ou seja, o cara não conseguiu pagar as prestações para o banco e perdeu. Meu, esse tipo de aquisição, você não tem erro. Não tem erro de você fazer a aquisição agora. Imóveis que estão em disputas judiciais, que são leilões judiciais, esses aí sim você corre alguns riscos que particularmente como não é do meu interesse, eu nem costumo olhar. Necessidade de pagamento à vista. Isso depende também, porque tem leilões e leilões, né? Tem leilão que dá para você financiar. Eu mesmo agora, recente que eu falo agora, finalzinho de 2024 para 2025, eu fiz a aquisição de um imóvel que o valor dele de mercado é em média 700 mil, eu fiz a aquisição dele por 230 mil. Pô, Denis, mas aí você fez a aquisição 100%, né? Não, eu não fiz, eu dei, na ocasião ali, fiz o financiamento e dei 20% do valor de entrada do imóvel, né? Então, assim, você vê, né? Onde eu quero tentar desmistificar essa coisa de leilão é que o leilão é para todo mundo, desde da pessoa pobre, simples, para o cara que é muito rico. Necessidade de pagamento à vista, como eu acabei de falar, não depende do leilão. Tem leilão que sim, tem leilão que não precisa, dá para você financiar. Possível estado de deterioração do imóvel. Isso de fato, né? Às vezes você pode pegar um imóvel, por exemplo, apartamento. Apartamento, o cara ele pode sacanagem lá, quebrar os pisos, pode colocar cimento no cano, mas ele não pode levar o imóvel consigo, né? Então, e outra, né? A depender da deterioração do imóvel que a pessoa que está ocupando o imóvel venha fazer, é crime, né? E a pessoa, além de ter já uma ação que você eventualmente vai entrar para para rever a propriedade, né, que você acabou de realizar a aquisição, se a pessoa deteriorar o imóvel, você pode entrar com algumas ações penais contra ela, né? Que aí o negócio já vai para uma ordem que é mais complicada, que seria a ordem penal, e ela pode ter outros desdobramentos que vai implicar a situação daquela pessoa que pensar em fazer isso. Então, assim, eu não considero isso um risco significativo, tá? Por exemplo, esse imóvel que eu acabei de adquirir, a advogada pegou, entrou em contato comigo e deu as chaves do imóvel, sabe? Mas, por exemplo, eu já tive uma situação que eu fui aqui adquirir o imóvel e aí o advogado, por mal, por falta de instrução, pegou e falou para a pessoa que estava, que nem o imóvel estava vazio, falou assim, olha, vai lá pro imóvel com seus filhos lá que não vai dar em nada, nenhum juiz vai dar liminar para ir. Não, não existe isso, tá? Talvez isso daí na década de 50 e 60 poderia existir, mas hoje pode ter idoso, pode ter criança e se a pessoa perdeu o imóvel, ela tem que sair de qualquer jeito. E digo mais, se a pessoa, por exemplo, nesse caso que a mulher mandou os filhos para lá, é que eu não fiz, mas se eventualmente eu pedisse na ordem judicial que fosse pedido ofício também para o conselho tutelar,
como ela tinha deixado na ocasião os filhos sozinhos em casa, que eram menores de idade, ela poderia, o conselho tutelar poderia pegar as crianças, levar para um abrigo e, enfim, aí para a pessoa teria outros desdobramentos, sabe? Fundos imobiliários. Alta liquidez e facilidade de negociação, alguns, de fato. Renda passiva mensal, ok, de dividendos. Diversificação com pouco capital. De fato, você consegue comprar uma cota aí com alguns reais aí. Isenção de IR para pessoas físicas em certos casos. Desvantagem, dependência da gestão do fundo. Riscos relacionados à vacância dos imóveis. Variação de preço do mercado financeiro. Agora sim, uma coisa que ninguém fala aqui muito nessa questão de é que assim, a valorização do fundo imobiliário é muito insignificante perto de leilão, sabe? De você mesmo fazer a aquisição do imóvel. E outra, pelo menos um fundo que eu cheguei a adquirir para ter essa experiência e fazer uma comparação, eu não vejo uma performance significativamente, por exemplo, de um fundo imobiliário como eu vejo uma ação que dobra o valor, sabe? Às vezes em um ano, ou então ter uma rentabilidade, tipo, em coisa de dias, assim, de 10 15 você não vê isso, né? A minha percepção de fundo imobiliário é que para a gestora é excelente, que ela fica ali fazendo a administração e ganha um valor significativo pela administração, e ela tem um percentual significativo quando ela ultrapassa ali aquele, aquele patamar ali que ela eventualmente estabeleceu ali naqueles relatórios que eles costumam mandar. E, enfim, sem contar que pelo menos um, um fundo que eu cheguei a adquirir, eles falaram que o compromisso deles não era com dividendo. Porra, fico pensando, se um fundo imobiliário, se a finalidade dele não é gerar um dividendo pro proprietário ali, qual a finalidade dele então? Comparação direta, né? Leilão de imóveis, propriedade direta, cota de fundo, liquidez baixa, fundo alto, rentabilidade, potencial de lucro alto, rendimento constante, risco. Agora sim, esse rendimento constante em relação ao leilão é o seguinte: você tem duas situações. Você pode alugar o imóvel assim que você fazer a aquisição, como você pode tentar vender, né? Riscos judiciais e riscos de mercado e vacância. Como eu disse anteriormente, os riscos judiciais dependem do tipo de leilão que você for adquirir se você não estiver sendo bem assessorado. Custo inicial, alto, pagamento à vista. Não, depende. O pagamento nem necessariamente é à vista. Muitos dos leilões que tem hoje dá para você parcelar o valor. De fato, o fundo imobiliário é baixo. Gestão, responsabilidade do investidor, gestão do profissional. Eu sou do tipo do cara que eu gosto de ver o que eu estou mexendo, entendeu? Então, para mim, eu gosto eu sendo responsável por fazer a gestão da minha carteira e não deixar na mão de terceiros. Porque eu, pelo menos, se eu sei que está dando merda, o que eu posso melhorar, né? Agora, um fundo imobiliário, será que não tem interesses ali alheios ao nosso conhecimento que acaba tramitando ali, que a gente, enfim, que a gente desconhece? Agora, quando você compra um imóvel de leilão, você sabe quais os problemas que você tem para resolver, né? No final do dia. Diversificação limitada e ampla, né? A questão de diversificação depende, né? Você tem, por exemplo, São Paulo, você tem imóveis de leilão tanto na Zona Leste, Zona Oeste, Zona Norte, Zona Sul, então aí fica a seu critério, né? E outra, você também pode comprar em outros estados se você conhece a região. Acho que essa é uma premissa muito básica, né? Conheça a região primeiro antes de você querer adquirir um imóvel de leilão. Taxa de fundos imobiliários. Taxa de administração em torno de 0,5% a 1,5% ao ano sobre o patrimônio líquido. Taxa de performance aproximadamente 20 sobre o que exceder o benchmark pré-determinado. Exemplo, IPCA mais 6%. Então, assim, isso depende muito ali do que os fundos eles colocam, mas eu não curto muito essa taxa de performance, porque basicamente essa taxa de performance, fazendo um comparativo com o leilão, né, direto, imagina que você conseguiu, igual nesse exemplo que eu dei aí, que eu comprei um imóvel com valor de mercado 700 pau, eu paguei 230, né? Então, por exemplo, essa performance aqui, se fosse um fundo imobiliário, ele que ficaria, né? Agora eu que estou fazendo a aquisição, quem fica aí com a performance, quem fica com o aluguel sou eu. Então, assim, meu, pesquise antes, não deixe de querer adquirir um imóvel, vá atrás porque é para todos, tá?